Dia. Bem, hoje o Senhor nos dá a oportunidade nesse devocional, quero, em breves palavras, em rápidas, falar do reino de Deus, Nós outros podemos observar, tomamos por base para falar do reino de Deus, em Mateus capítulo 6, e verso 33. Também tomei uma outra cita bíblica que está em Romanos capítulo 14 e o verso 17. Romano 14 e verso 17, que diz assim, esta palavra: porque o reino de Deus, Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus não é comida, não é bebida, é paz no Espírito Santo de Deus. Bom, agora vamos entrar em nossa cita bíblica, que está em Mateus, capítulo 6 e verso 33, que diz assim a palavra do Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, anadida. Mas para ser acrescentada, para ser anadida, tem que fazer o que primeiro? Buscar. Buscar primeiro, não último, não, primícia, primeiro. Bem, então se nós estávamos observando o que significa também o reino de Deus. O reino de Deus, ele se refere ao reinado e soberania de Deus. Há um reinado com soberania, soberano. Deus é soberano. Soberano, que está sobre todas as coisas, e não é parecido ao reino de los poderes terrenal, é de um governo estabelecido por Deus. Bom, então o reino de Jesus foi um reinado estabelecido por quem? Por Deus. Então o reinado de Jesus, todo o tempo que ele reinou, as coisas se encaixou. Foi um reinado perfeito, foi um governo perfeito. Por quê? Porque foi enviado por seu Padre. Foi enviado por seu Padre para uma grande obra de salvação a nossas vidas, para salvar a humanidade. De acordo? Bem, então depois eu pensei em uma comparação. A qual Deus escolheu Jesus para ser em este reino, reinar, deu a ele autoridade do que qualquer outro rei terrestre, porque Jesus, ele usa o poder dele só para fazer o quê? O bem. Então, agora eu pensando, existe um outro reinado, um outro governo que faz o bem como fez Jesus? Jesus usou o seu poder, sua autoridade, que foi lhe dado a ele, confiado a ele, para reinar, para fazer o bem, trazer salvação. Pero nos dias de hoje, os governos de hoje são distintos. Igual agora mesmo, o que nós outros estamos passando. Então, pensa bem como está a política, com o tema da saúde. Um puxa para lá, outro puxa para cá e outro puxa para lá, e tem muito dinheiro por meio. Então, se de onde a onde tem muito dinheiro por meio, não tem governo bom. Mas o de Jesus teve um governo bom e sigue sendo bom. Em ele você pode confiar, descansar, estar tranquilo, porque com ele tudo há verdade. Há verdade. Bom, em Mateus 4 e o verso 17 diz assim: então Jesus começou a pregar
o reino do Pai. E qual foi o reino que Jesus começou a pregar? Quem foi que veio primeiro e preparou o caminho? João Bautista. Sim, pregou o quê? Arrependimento de pecado. Depois de João Batista, Jesus foi bautizado, recebeu o Espírito Santo e deu continuidade, pregando arrependimento de pecado. Então, se no verso 33, a qual nós estamos lendo de Mateus, capítulo 7, verso 36, então nós podemos, capítulo 6 e verso 33, perdão, 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aquele que segue a Cristo são proclamado a buscar acima de tudo o reino de Deus. Tu tá vendo aí o que é buscar o reino de Deus? Se você segue a Cristo, você é de Cristo, você recebeu a Cristo, você é proclamado, chamado a fazer o quê? A buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas aí entra uma confusão muito grande na cabeça de muitos, né? Mas vamos por parte. O verbo buscar, busca primeiro, buscar, o verbo buscar significa obtender, subtender, estar continuamente ocupado na busca de alguma coisa, ou fazendo um esforço vigoroso ou diligente para obter algo. Tu está vendo aí o que significa buscar? Ocupado com as coisas do Senhor. O que o Senhor disse uma certa feita? Ocupa dos meus assuntos que eu ocupo de você. Assim de claro. O que ele quis se destacar aí? Ocupa dos meus assuntos que eu ocupo de você. O quê? Busca primeiro o reino de Deus. Por que você está tão atareada aí? Busca para lá e busca para cá. Isso aí só material terrenal. Vai quedar para trás. Vai ficar para trás. Não é assim? Então, Cristo, ele menciona 2 objetos na busca. O reino de Deus, primeiro, como o verbo significa buscar, falamos. Agora, o reino de Deus, nós devemos orar para que o reino de Deus busque a soberania do poder de Deus em nossa vida e para nós ser usado por Deus. Porque uma pessoa que não busca primeiro o reino de Deus é um pouco complicado, é um pouco difícil para ele ser usado no reino de Deus, porque ele anda muito ocupado nos seus assuntos, não nos assuntos de Deus. E para pregar o reino de Deus, tem que se ocupar mais dos assuntos de Deus, se fazer conhecido a Deus, para ele fazer conhecido a nós. Porque como é que você vai pregar o reino de Deus sem você saber quem é Deus? Sem se fazer conhecido por Deus. Como que é isso? Hein? Não se pode assim. Então, se nós temos que agradecer a Deus, por quê? Porque ele saiu pregando o arrependimento de pecado. Fez seu trabalho. João Batista fez, ele fez, né? Agora toca a nós. Nos deu essa responsabilidade. Nos deu essa responsabilidade. Seu governo foi perfeito para pregar o reino do Pai na terra. O que Jesus te prometeu como governo que ele não cumpriu? Porque também tem que recordar uma coisa, que ele diz, olha, não e espera. Não e espera. A bênção que ele dá. Outras, vai te destruir. Vai acabar com você. E outra, ele diz, espera. Você ainda não está preparado? Você ainda não está enxufado no meu reino como eu quero?
Você ainda não está fazendo eu conhecido em sua vida com minha palavra, estudando? Como que vai sair por aí, já querendo levar meu reino? Se não tiver o domínio com a palavra, são me envergonhar. Claro, porque tem sempre um listo. Faz pergunta. E se nós não temos o reino de Deus em nossa vida, como vamos ensinar? Como vamos explicar? Agora vimos o governo da terra. Eu prometo que se eu ganhar, não vai faltar trabalho. O que mais falta é trabalho. Não é assim? Eu prometo que se eu ganhar, eu vou fazer isso. Falta tudo. Não tem palavra. Não tem palavra. O governo da terra falha. Pero o governo de Deus não falha. É perfeito. É perfeito. No verso 2 diz assim: sua justiça, né? Eu botei aqui um parênteses aqui no 12. Sua justiça, com a ajuda do Espírito Santo, devemos procurar obedecer aos mandamentos de Cristo para ter a sua justiça, né? Permanecer separado do pecado, e demonstrar o seu amor para com todos. Isso é o reino de Deus. Não é comida, não é bebida. É amor, paz, o que nós lemos em Romanos. Isso é o reino de Deus. Filipenses 12, verso 13, diz assim: porque Deus é o que opera em vós, em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Justiça. Justiça. Isso significa o apóstolo Paulo dizendo aos filipenses: ó, a justiça de Deus aqui, o que opera em todo. A justiça de Deus é um atributo. É um atributo. Mas o quê? É um atributo total. Total de Deus. Sua santidade, sua bondade. Deus, ele repara a injustiça. A injustiça. Pensa que ele não vê? Não, ele vê. Porque o reino dele não é injustiça, é justiça. Então ele está de olho. Graças à venida de Cristo, quando Cristo veio, Deus faz justiça por nós e faz, acima de tudo, que nós venhamos também ser um povo o quê? Justo. Mas é difícil no dia de hoje, né? A Bíblia diz que Jesus olhou do céu e não viu um justo sequer, assim. Por quê? Porque está cada um com o tuyo. Cada um preocupado com a sua vida, o que é meu, isso é meu, eu faço, agora é o meu tempo, é minha hora. Não tem um justo. Mas eu penso que ainda há tempo. Eu penso que ainda há tempo para nós ajustar a nossa vida diante de Deus. Há tempo, ele está dando tempo ainda, sabe? Então, se dentro dessa palavra que o Senhor nos dá, o Senhor, ele deixa claro para nós que o reino dele não é comida, não é bebida, não lo é. O reino dele é enfocar em sua palavra. Nos dias de hoje nós estamos muito enfocados em lo nosso, solo para nós. Hoje eu perguntava para o meu filho Jonathan, o que significa o reino de Deus? Aí ele, mamãe, agora eu não sei muito bem não. Eu falei, bem, vou te ensinar se você não sabe. O reino de Deus é o mais grande que tem, é o mais rico que tem. Significa reinado, soberania, soberano. E observando essa palavra, soberano, nosso Deus é soberano, supremo, autor, consumador. Observando parece, te dá um parecido como se ele está longe de nós, sim? Não. Isso tudo é para mim, é para ti, é para nós.
Depende de nós buscar primeiro o reino de Deus. Aqui nesse capítulo que nós tomamos para ler, do capítulo 6, né? E nós tomamos o verso 33. Se você em casa quiser ler todo, você vai ver aqui o porquê o Senhor usou essa palavra de exortação. Exortou os seus discípulos, porque aqui eles estavam preocupados com quem iam comer, com quem iam beber, com quem iam de vestir. Então eu gosto muito quando Jesus, voltando atrás aqui um pouquinho, quando Jesus disse a eles assim, né, no verso 26, olha para as aves do céu, olha para as aves do céu, que nem semeia, nem cega, nem ajunta em celeiro, e vosso pai, Jesus honrou o seu pai, ele não falou eu não, ele falou, e o vosso pai alimentas. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Ele falou e encerrou com uma pergunta. Então, se você está vendo o que eu estou tentando dizer nesse devocional, que olhando assim, quando Jesus já chega, impacta o verso 33, busca o reino primeiro. Parece que está longe. Agora, quando você entra para você ler, para você entender um pouco mais o porquê dessa exortação, é uma palavra de exortação. Aí você vai entender o porquê que Jesus precisava exortar os seus discípulos. Porque eles andavam com Jesus, aleluia. Via os sinais que Jesus fazia, curava, echava os demônios fora, levantava paralítico, abria os olhos do cego, né? O morto levantava, Lázaro, aí não é seu lugar não, fora. O filho da viúva de Naim, quem disse que você vai enterrar? Já chorou a noite toda, enxuga as lágrimas, acabou, stop. Para aí, caixão, levanta. Viu Jesus fazer tudo, mas ainda tinha dúvida, preocupava. Que vou eu fazer, Senhor? Eu larguei a pesca. Como vou pagar? Talvez naquela época tinha algo para pagar, trabalhavam com muitos animais. Comprei uma quantidade de camelo, como vou pagar os meus camelos? Como vou pagar minhas ovelhas, Senhor? Hein? Aí é onde o Senhor veio com essa palavra tão bonita para eles, né? Dando o exemplo das aves do céu, né? Em outras versões, os lírios, né? Eles, nem Salomão, com toda a sua glória, não vestiu tão bem como eles vestiram. Nem Salomão. Glória a Deus, tá? Aqui mais para baixo, no verso 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Salomão, pensa, a comparação que Jesus fez dentro desse passagem. Então eu quero te animar nesse devocional, a você que está escutando, a mim, que vamos buscar o reino de Deus primeiro. Vamos buscar ver o que Deus quer de nós outros. O que Deus nos confiou para levar o reino dele na face da terra. Anuncie o reino dele aí nos seus vizinhos, no trabalho. Anuncie o reino dele. Aonde ele permitir, você anuncia o reino dele. Porque está chegando os dias final, né? Está terminando já está se acabando. Isso já está se acabando. E muitos vão querer anunciar o reino de Deus. E aí já não vai poder mais. Já não vai poder mais. Recorda de alguém que estava pensando
que estava anunciando o reino de Deus. Quem a lembra dessa pessoa que pensou que estava anunciando o reino de Deus? Foram 5, né? Insensata. 5 sim estava na meta, pero 5 não. Então, se hoje, nos dias de hoje, vamos estar enquadrada nessas 5, prudente. Amém? Vamos orar e apresentar nossas vidas ao Senhor. Senhor, nessa manhã, o Senhor nos dá esse devocional, essa palavra do reino de Deus, que é o reino do Senhor. E muitas vezes, Senhor, nós também, como ser humanos, nos preocupamos. Que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, que vamos comprar, Senhor, como vamos pagar as faturas da casa. Sempre com a nossa cabeça no terrenal, Senhor. Senhor, mas a Tua palavra, ela é viva e é vida, Senhor. O Senhor fala para nós não preocupar, porque assim como o Senhor vestiu, cuidou dos lírios do campo, o Senhor também cuida de nós, Pai. Porque o Senhor é um governo que governou e não decepcionou a nada. O Senhor não decepcionou. Senhor, um dia Pedro perguntou o que ele ganharia, largando tudo para seguir-te. Glória a Deus. E nos dias de hoje, quanto de nós outros fazemos essa pergunta? E o que Pedro ganhou foi vida eterna. Uma vida cheia do Espírito Santo, a qual sua primeira predicação, ele ganhou quase 3.000 almas. Pregou seu reino na terra, Pai. Jesus, ajuda nós a valorar a Tua palavra nos dias de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a valorar a oportunidade que o Senhor está nos dando. Senhor, eu sigo apresentando a Ti, né, nossa família, Senhor, que o Senhor possa visitar nossa família. Senhor, nossos pais, irmãos com a família. Que o Senhor possa, Deus, realizar a Tua obra de salvação na nossa família. Na vida dos nossos filhos, Senhor, nossos genros, nossas noras. Traz salvação, Senhor. E aquele que se afastou, traz de volta, Senhor, a Tua casa. Senhor, também seguir morando por las nação, cada nação da face da terra, apresentando a Deus cada governo, cada autoridade, Senhor, nas mãos do Senhor e cada presidência. Que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa realizar a Tua obra, porque a Tua obra é perfeita, é perfeita. E assim, Deus, eu deixo esse devocional nas Tuas mãos e abençoamos, Jesus, minha casa e a cada casa que essa palavra entrar, a cada família. Estabeleça Teu reino de poder, aleluia, de salvação e de autoridade de governo, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, até a semana que vem, se Deus quiser, na terça-feira, né? Martes é terça-feira. E me desculpa um pouquinho, porque hoje eu estou um pouquinho meia perdida, porque todos esses outros dias da semana eu tenho dado devocional em castelhano, um castelhano meio mesclado com português. E hoje eu estou dando só em português para seguir, né, enviando o áudio a algumas pessoas que a gente conhece. E aí palavra porque eu falo muito rápido. E aí palavra que eu fico um pouco confundida. Mas é com muito carinho, é com muito amor que preparamos o devocional. Um grande abraço a todos, aos que eu conheço e aos que eu não conheço por onde chegar o áudio. E uma linda semana para todos. Um beijo grande.